paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Para quem estará assistindo esse vídeo, a paz do Senhor também. Se tiver de manhã, bom dia. Se tiver à tarde, boa tarde. Se tiver à noite, boa noite, tá? É para servir para todo mundo. Amém. Nós estamos aqui na casa do Thomas, que é o mais conhecido como Kego, a Lica e a Tatiane, amém? E estamos num grupo de 9 pessoas e, como somos todos servos de Deus, resolvemos fazer um culto ao Senhor. Acontecerá de um jeito diferente de um culto que acontece num templo, erguido para louvar o nome do Senhor. Então a gente estará aqui como pessoas naturais, brincando tudo, mas o culto é sério, a palavra é séria, é de Deus. Se você resolver assistir esse vídeo, então entre no mesmo espírito que a gente e receba em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Em nome de Jesus. Eu quero ler uma palavra aqui e depois vou estar passando a direção desse trabalho poderoso para o Thomas. Se encontrar em Mateus e tiver com a Bíblia, abre aí. Mateus 18, do versículo 15 ao versículo 22. Amém, Senhor. Amém. É a primeira vez que eu estou fazendo parte de um culto em um lar. E eu gosto quando a gente começa assim, brincando tudo, pelo menos fica tudo natural. E na hora da palavra vocês vão entender a importância de ficar tudo assim, do jeito que a gente é, uma coisa natural mesmo. Amém? Amém? Amém. Em nome de Jesus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eu queria repetir com os irmãos o versículo de número 20, amém? Quem está com a Bíblia aí? Amém. Não, a minha é diferente, então só eu vou ler mesmo. Amém, mas é bom que os irmãos estejam com a Bíblia. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou em meio deles. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu quero chamar aqui a irmã Lica para estar fazendo uma oração poderosa junto com todos nós. E depois o Thomas estará na frente do trabalho, amém? Amém. Em nome de Jesus, tá? Isso aí. Vamos colocar de pé para nós. Amém. Vamos lá. Amém, Deus, Senhor. Soberano Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. nesse momento, Em nessa nome de parte, Jesus nós Cristo, estamos nós aqui estamos aqui reunidos no neste teu lugar, nome, Pai, Senhor. reunidos a Pai, Deus, que crentes Deus nesta abençoe, palavra, Senhor. Pai, que o Senhor Pai, te faz no nosso meio, ó Deus. Estamos aqui conosco, nós somos, ó Pai, eu creio, ó Deus, que o Senhor não olha para isso, mas olha para a verdade em nosso coração. Pai, esteja no nosso meio, Deus, fala no nosso coração, em nome de Jesus. E a todos que estiverem vendo esse vídeo, Senhor, para a glória do seu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Amém, Amém. Passa a Aleluia. oportunidade para fazer uma... O Queco. Pai do Senhor, irmãos. Amém, irmão. Amém. Que bênção, hein? Pai do Senhor, para quem vai estar assistindo esse vídeo, espero que muitas pessoas possam assistir esse vídeo. Como o irmão Pedro disse, é a primeira vez que a gente está gravando um vídeo assim, mas a gente sentiu no coração e a gente vai dar lugar para o Espírito Santo de Deus fazer a vontade dele. Amém? Eu queria estar ministrando uma palavra para nós mesmos que estamos aqui neste culto e para você que está aí na frente do seu computador nos assistindo ou na onde quer que seja, nos escutando. Uma palavra dita pelo Senhor que você possa receber aí onde você estiver. Assim diz o Senhor: contei o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Jeremias 31, no versículo 16.
que a palavra do Senhor está dizendo que o nosso sofrimento será recompensado. Então, o que nós estamos passando aqui, nesse momento, o que você está passando com a sua família, o que você está passando no seu ministério, na sua vida sentimental, material, espiritual, financeiramente, não está sendo em vão agora o sofrimento que você está passando, porque quem vai te recompensar vai ser o Senhor. Ainda que você não receba aqui nessa terra, mas a gente tem que acreditar, porque o Senhor é o nosso galardão. Amém? Que a gente possa continuar esperando no Senhor, sem murmurar, que a gente será recompensado grandemente. Amém? Vou dar a oportunidade para as meninas estar louvando ao Senhor, e logo depois a gente vai estar escutando uma palavra por um dos irmãos que vão ser mencionados logo após o louvor. Amém? Isso aí. Precisa ficar de pé também? Bem. A paz do Senhor para os irmãos que estão aqui. Amém. A paz para quem vai assistir o vídeo. Nós vamos louvar o Senhor com ele que diz, fala sobre a Nova Jerusalém, que Ele está voltando para nos buscar. Amém? A gente mais nesse livro. Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando a glória, louvando na Nova Jerusalém. Aleluia. Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Que bênção, hein? Deus abençoe a vida da Tamires e a vida da Sara. Amém. Eu creio que a gente vai cantar ainda nas ruas de ouro e na Nova Jerusalém. Né? Eu espero ver todos vocês lá. Amém? Dá a oportunidade para a irmã Tatiana trazer uma saudação da parte do Senhor. E vamos dar prosseguimento ao culto. Amém? Paz do Senhor, amados. Amém. Eu queria ler com vocês um versículo que se encontra em Juízes 16, versículo 28, que diz assim: Em certo momento, Sansão orou ao Senhor e suplicou: Ó Senhor Deus, peço que se lembre de mim e que só mais uma vez me dê forças para que eu possa me vingar dos filisteus
pela perca dos meus olhos. Em outra tradução fala, para que eu possa vencer em teu nome. Esses dias pela madrugada eu estava inquieta para dormir, e o Senhor ministrava no meu coração para que eu pudesse lembrar dessa passagem. E eu nunca tinha estudado acerca dessa passagem, e tudo que eu sabia sobre a vida de Sansão era de escutar outras ministrações. E quando foi de manhã que eu me levantei, eu abri a Bíblia e comecei a meditar sobre a passagem, e o Senhor ministrou algumas coisas acerca disso comigo. E uma das coisas que o Senhor falava para mim era que na vida de Sansão, ele deu vários sinais de que Dalila seria uma traidora lá na frente. Mas por causa desse amor que Sansão tinha por ela, ele se obteve daquilo que o Senhor havia, dos sinais que o Senhor havia lhe passado. Uma certa vez, Dalila questionou a Sansão qual que seria, da onde que vinha a sua força, e ele mentindo ali para ela, brincando com ela, talvez brincando com aquilo que o Senhor havia lhe dado, falou que seria as cordas. E ela foi, amarrou ele com as cordas, e ele foi, quebrou as cordas e se salvou. E ela viu que dali não vinha a força dele. Depois questionou de novo, perguntou, ele falou que seria das cordas novas, virgens, e ela tornou a amarrar ele, e ali ela mostrou de novo que ela seria uma traidora. Mas ele não quis dar ouvido e nem quis relevar aquilo que o Senhor havia lhe mostrado. Então, ela questiona de novo, e ele já muito envolvido naquele relacionamento, ele pega e abre o coração dele para ela, e foi aonde ele se autocondenou. Né? A gente sabe que mais na frente, o Senhor tem misericórdia dele e retorna aquela força para ele, e ele destrói aquele exército que tinha se levantado contra o povo de Deus, e ele derruba a coluna do centro, né? A coluna do meio do centro, e destrói aquele povo, mas ele também morre junto. Então o que o Senhor me fez pensar com toda essa passagem de Sansão foi a vigilância que a gente tem que ter com aqueles que nós abrimos nossos corações, né? Porque há muitos segredos que o Senhor tem conosco, que é segredo é íntimo entre nós e o Senhor. E o Senhor não quer que a gente abra o nosso coração para qualquer pessoa. E uma coisa também que eu vi dentro dessa passagem foi que ali ele é exposto, e aquele exército que foi separado ali para estar humilhando ele fura os olhos de Sansão. E Sansão vê que verdadeiramente a dependência dele e a força dele vinha do Senhor. E através dessa dor que ele estava se sentindo, de humilhação, e por terem furado os olhos dele, ele entende, que ele reconhece que a força vem do Senhor, e é quando ele clama pela misericórdia. Então, resumindo, eu entendo que nós temos que ter vigilância com aquele que nós abrimos o coração, seja em qualquer relacionamento, namoro ou amizade, e que a dor ela causa mudanças. Por isso que muitas das vezes nós passamos algumas situações e não entendemos, mas é para o Senhor vir aperfeiçoar aquilo que Ele já começou. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e as palmas louvam o nome do Senhor. Como é um culto que a gente está, né, a princípio a gente não está fazendo espontaneamente, mas a gente vai para a ministração da palavra agora. Eu queria que os irmãos ficassem de pé, quem vai ministrar a palavra é o irmão Pedro, e vai ser um vídeo curto para que você possa assistir à sua casa, que você possa assistir de onde você estiver, da casa do seu amigo, que você possa compartilhar também esse curso de hoje, e outros virão mais para frente e vão ser melhores do que esse, eu creio, em nome de Jesus. Também vou estar chamando aqui o Rony para estar orando pela vida do Pedro aqui, que vai estar ministrando a palavra. Amém. Vamos orar para que Deus use o seu servo neste momento, né, para transmitir a sua palavra aos nossos corações. Altíssimo eterno Deus, Senhor, nosso poder e glória, neste momento, Senhor, resolvemos a Pai Madeira, Pai amado. Pai, que o Senhor Deus, como sempre, em todo lugar, a palavra ela é nossa, a palavra é sua, Senhor. E eu creio, ó Pai, que essa palavra, Deus, vibrará em nossos corações e dará o fruto, Deus. Porque a responsabilidade é do Senhor, e o Senhor vela pela sua palavra para cumprir, ó Pai. Senhor, dá toda a ousadia para que eu possa ministrar aquilo que o Senhor quer, seja feito o seu querer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amado, ilumina, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para a glória do seu nome. Amém. De novo, a paz do Senhor, amém? Amém. Vocês podem ser...
versículo 20, 21 e 22. Eu peço para que todos que estejam nessa sala e aqueles que estiverem assistindo esse vídeo prestem atenção e recebam a palavra que não é minha, mas ela é de Deus, amém? E Ele vela pela sua palavra para cumprir. Falou Daniel e disse: bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém. Eu quero fazer menção da parte A do versículo 21, que diz assim: Ele muda os tempos e as horas. Amém? É sobre isso que a gente vai meditar. É essa palavra que Deus deu no meu coração. A Bíblia vai mostrar pra gente no livro de Daniel que o rei Nabucodonosor, ele decidiu, pela permissão de Deus, tomar o reino de Israel. Isso você lê em Crônicas, você pode ler no capítulo número 6, um dos primeiros versículos vai dizer que pela permissão de Deus, o rei Nabucodonosor, ele conseguiu tomar Israel. E ele vai lá e toma o reino de Israel, leva as pessoas cativas e diz para um dos chefes dele que ele queria alguns homens que fossem belos na aparência e que fossem homens entendidos para que ficasse diante dele. E ele vai no reino de Israel, esse homem, e escolhe alguns homens, e escolhe em especial a Daniel, a Ananias, o Misael e o Azarias, que são o Sadraque, Mesaque e Abidnego. E depois Daniel ficou sendo chamado de Beltesazar, segundo os nomes da Babilônia. Mas os nomes deles eram esses que eu mencionei anteriormente. E eles são tomados, e Deus faz uma coisa linda. Deus, ele diferencia eles dos outros que estavam naquele reino, de modo que eles foram estimados os mais sábios de todo o reino. Porque eles sempre, quando eles estavam no reino de Israel, eles se prepararam para isso, para serem usados pelo Senhor. E Deus, ele realmente usou essa preparação deles para elevar eles num lugar maior. Já dá para a gente saber aqui que é necessário para a gente que deseja ser usado pelo Senhor em qualquer lugar, em qualquer área da nossa vida, ou deseja chegar em algum lugar além do que a gente está hoje, é necessário que a gente se prepare também e não apenas espere que Deus faça um milagre do nada. Deus, ele quer usar você, mas ele quer usar alguma coisa que tenha dentro de você já. É necessário que você, para ser um pregador, pelo menos leia a palavra de Deus. É necessário para você cante, você exercite isso, aperfeiçoe isso, saiba o que você está cantando para que você não erre a letra. Então eles sempre estudaram, foram pessoas dedicadas ao estudo e Deus usou isso e exaltou eles no reino da Babilônia. De modo que chega no capítulo de número 2, do versículo de número 49, e diz assim: E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel estava às portas do rei. Então esses 4 jovens que foram tirados do reino de Israel e exaltados por Deus no reino inimigo, olha só o que Deus, ele pode fazer com uma pessoa. Exaltou 4 jovens no reino do inimigo. Então Deus é poderoso para colocar você em lugares que você nem imagine te exaltar naquele lugar. Amém. Ele pega esses 4 jovens e ele constitui sobre os negócios da província de Babilônia. Ele pega um 3, constitui sobre esses negócios, e a Daniel ele deixa pertinho dele, para que Daniel ficasse atendendo ele ali, porque em Daniel a Bíblia vai relatar para a gente que havia um espírito excelente. Esse mesmo espírito excelente que estava em Daniel está em você, ele está em mim também. É o Espírito Santo do Senhor, um espírito excelente. Através desse espírito dentro da gente, Deus, ele pode levar a gente realmente a lugares distantes da nossa própria visão. É necessário, amados, que a gente creia nisso. E esses jovens, eles não se perderam porque começaram a assumir cargos altos. Acontece muito isso na casa do Senhor ou em qualquer área da nossa vida. Às vezes a gente busca uma bênção e a gente alcança essa bênção como eles foram exaltados naquele lugar. Só que eles não mudaram a característica deles nem a personalidade deles. Eles continuaram sendo servos de Deus. Então, independentemente de onde Deus ele venha te colocar na sua vida, seja o que você é hoje. Deus ele chamou você e ele quer você desse jeito. Então não é porque você ganha nada ou perde nada que você tem que mudar o jeito que você é. Deus ele quer você assim do jeito que ele chamou. Por isso que a Bíblia diz assim: ficai cada um na vocação com que foi chamado. Porque a vocação é o jeito que Deus ele quer você.
Se ele quisesse outra pessoa, ele tinha chamado outra pessoa. Então seja o mesmo, independente do lugar onde Deus te ponha. Amém? E Deus ele colocou esses jovens em lugares altos naquele reino, mas Nabucodonosor, como ele tinha o coração exaltado, ele se achava realmente, tanto que ele era chamado rei dos reis sobre o povo da Babilônia, e em algumas obras de arqueólogos, alguns historiadores acharam algumas pedras daquele antigo reino de Babilônia. E várias pedras desse reino estavam escritos os nomes de Nabucodonosor, de tanto que ele se achava. Ele mandou colocar o nome dele nas pedras que faziam a muralha do reino e até o castelo dele. Então, uma vez ele resolveu construir uma estátua. E ele realmente constrói essa estátua e manda que esses jovens adorassem a ele, adorassem aquela estátua, todas as pessoas do reino. Só que esses 4 jovens, como eles não tinham mudado, eles não deveriam fazer coisa errada por causa da posição que eles tinham assumido. E a gente pega um gancho já nessa palavra, porque independentemente da posição que a gente assuma, a gente não tem que engolir as ciladas do diabo na nossa vida. A gente tem que continuar sendo servos de Deus e fiéis ao nome do Senhor. E esses 4 jovens, eles continuaram sendo fiéis, mas especificamente agora, nós vamos falar desses 3, que é o Sadraque, Mesaque e o Abidnego. E eles não dobraram o joelho diante da estátua de Nabucodonosor, tanto que pessoas do reino foram lá e falaram para ele: rei, esses 3 não se dobraram diante da sua estátua. Está escrito no capítulo 3, do versículo 19, então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Amém? E a punição para que ele não se dobrasse diante da estátua do rei, não adorasse ao inimigo, era que eles seriam lançados dentro de uma fornalha de fogo. E esses jovens, eles foram tão ousados em continuar acreditando no nome do Senhor, ainda que Satanás tivesse tantos pratos para ele, tantas coisas excelentes, se eles tivessem se dobrado ao inimigo, mas eles resolveram aceitar o nome do Senhor e lutar até o fim. Por causa dessa ousadia, Nabucodonosor se encheu de ira e mandou que se aquecesse 7 vezes mais esse forno. E eles que foram constituídos sobre um negócio grande no reino da Babilônia, agora se viam atados as mãos e os pés e sendo levados para ser jogados dentro de um forno de fogo ardente. Eu li no versículo 21 do capítulo 2 de Daniel, que Deus ele muda os tempos e as horas. A parte A do versículo 21 diz isso. E quando a gente ouve um versículo assim, a gente logo pensa no melhor, né? Que Deus ele muda realmente os tempos e as horas. Mas e quando ele muda para o outro lado, para o lado que a gente não quer? Será que a gente continua agradecendo a Deus e louvando a Ele? E quando ele muda os tempos e as horas para o lado ao contrário, aquele lado que a gente fala: Deus, não era isso que eu queria para mim. Será que a gente continua sendo fiel? Eles estavam em cima de alguns cargos muito bons do reino da Babilônia. E agora eles estavam se vendo, indo direto para a morte. Mas eles continuaram confiando em Deus. Porque Deus iria mostrar uma coisa para eles. E é o que Ele vai mostrar para a gente hoje aqui nessa noite, através da sua palavra. E eles são jogados dentro da fornalha de fogo. E acontece uma coisa incrível, que quando eles determinam acreditar no nome do Senhor, aqueles rapazes levam ele para lançarem ele dentro da fornalha, e aqueles homens, com o vapor que subia do fogo, que a fornalha estava aquecida 7 vezes mais, aqueles homens morrem. Mas eu pergunto para vocês, se aqueles homens que eram igual Sadraque, Mesaque e Abidnego morreram, por que os outros 3, o Ananias, Misael e Azarias, não morreram? Então tinha alguma coisa a mais naqueles jovens. Era por quê? Porque quando eles decidiram lutar com o Senhor, mesmo na prova, Deus revestiu eles da graça dele. Então, quando aqueles homens morreram com o vapor, eles estavam revestidos do poder de Deus. Porque Deus ele faz isso com a gente. Quando a gente decide acreditar em Deus em meio à prova, Deus reveste a gente para que a gente possa acreditar. Deus é poderoso para isso. E acontece mais uma coisa curiosa nessa passagem. Que quando eles logo caem no fogo, Nabucodonosor já estava na janela para olhar, para ver eles morrendo. Porque a vontade de Nabucodonosor não era ver eles mortos, era ver eles morrendo. E quando ele cai lá, ele se espanta e fala: eu não joguei 3 lá dentro, por que tem 4? E
Então o que a Bíblia está mostrando para a gente aqui? Que eles estavam revestidos fora da fornalha de fogo ardente. E que quando eles caíram lá dentro, o anjo do Senhor que livrou eles da fornalha já estava lá antes dele. Então o que a Bíblia mostra para mim e mostra para vocês? Que Deus, quando a gente decide ir com Ele até na prova, dá exaltação para a prova, Ele reveste a gente antes de entrar na prova. E quando entra na prova, Ele já está lá antes da gente, esperando para livrar a gente de lá. Glória a Deus. E o anjo, ele anda com aqueles 3 homens dentro do fogo, e Nabucodonosor, ele se impressiona e vê aquilo na vida daqueles homens, e fala, meu, eles são servos do Deus Altíssimo. Chama eles para fora, e aquele homem que havia condenado eles, chama eles louvando ao nome do Senhor, fala sobre depois da fornalha de fogo, em que o rei pegou esses 3 homens e exaltou eles sobre a província da Babilônia, acima do cargo que eles tinham antes. Então eles estavam com o cargo nas mãos. Deus mudou os tempos e levou eles para dentro da fornalha. A diferença foi que quando eles foram para a prova, eles continuaram acreditando no nome do Senhor. E Deus revestiu eles, estava dentro do fogo esperando eles, livrou eles da fornalha, e por eles terem essa coragem, Deus ele pegou eles de novo e mudou realmente depois os tempos e as horas novamente, e colocou eles mais alto do que eles eram antes. Então, independente de onde a sua vida está indo, que caminho que a sua vida está tomando, creia que Deus ele é poderoso para mudar para a fornalha, mas depois de tirar da fornalha, Ele é poderoso para colocar a gente num lugar acima do que a gente era antes. Deus ele fez isso com Ananias, Misael e Azarias, e Ele está esperando para fazer isso na minha vida, está esperando para fazer isso na sua vida, na vida de todos que estão aqui nessa sala. Basta a gente ir com Ele até dentro do fogo, amém? Amém. Deus abençoe, o irmão Thomas vai dar o término, e me desculpe a demora, e em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Palavra maravilhosa ministrada pelo Pedro. Eu sou suspeito de falar do Pedro porque eu sou fã das ideias que Deus passa para ele. Deus abençoe mesmo a vida dele. Que Deus abençoe sua vida que está nos assistindo, né? Um beijo e fica para um próximo vídeo nosso aí.